Olá, eu sou o professor Vinícius Melo, aqui da Universidade Federal da Bahia, e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar aqui, compartilhar com vocês como é que a gente pode fazer algo como isso, né? Cobrir uma superfície com confeitos de chocolate. Então eu estou imaginando aqui que são uma espécie de uma torta de chocolate, e a gente colocou uns confeitos, né? Como um muito famoso que tem por aí, né? Que começa com M e termina com M. Então, como é que a gente pode produzir um efeito desse, né? No GeoGebra. Bom, todo mundo conhece a janela 3D do GeoGebra, né? A gente pode desenhar superfícies no espaço, né? Tem também algumas superfícies pré-definidas, sólidos, etc, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para ele traçar aqui o gráfico de uma superfície como essa aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso dividido por 4. É a figura que é a superfície que apareceu aqui, né? Certo? Então, beleza, eu quero agora cobrir essa superfície aqui com confeito de chocolate, ou seja, com discos que estão colocados sobre a superfície. É isso? Então, como é que a gente pode fazer isso? Beleza, então a primeira coisa a gente tem que colocar um ponto aqui no plano. E a gente pode, claro, construir sobre esse ponto, né, um ponto sobre a superfície. Então eu posso fazer, por exemplo, um ponto que tem as coordenadas x de A, coordenada y de A, e cujo o z, né, é o f em A. Isso vai me dar um ponto B que está sobre o gráfico, né? Ok? Então eu quero que isso seja o centro de um disco. Então o GeoGebra tem essa ferramenta aqui, né? Você pode criar um círculo ou um disco no espaço com um centro, raio e uma direção dadas, né? Então, beleza. O centro do círculo a gente já tem, que é esse ponto B aqui, que está, né, tem coordenadas x de A, y de A e f de A. Certo? Muito bem. O raio, a gente pode criar um controle aqui para ser o raio, não tem problema. Vou criar um controle aqui, porque a gente pode depois alterar o tamanho desse raio, né? Vou botar um passo aqui de 0.01, ok? E como é que eu descubro essa direção aqui, que eu quero colocar o disco sobre a superfície, né? Então é uma direção perpendicular à superfície. Então eu imagino que talvez alguns de vocês já tenham visto um curso de cálculo de várias variáveis, né? Mas caso vocês não tenham visto, a gente pode acompanhar aqui na página da Wikipedia, né? Onde ele nos diz como a gente pode calcular esse vetor normal ao gráfico, né, de uma função. Tem uma fórmula aqui, mas envolve o quê? O gradiente da função. Né? Eu tenho menos a derivada parcial de f com relação a x, menos a derivada parcial de f com relação a y, e 1. Esse é o vetor que dá a direção perpendicular à superfície. A gente tem um campo de vetores normais aqui na superfície. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular essas derivadas parciais. Então eu posso chamar de f underline x, ou f, né, índice x, a derivada de f com relação a x. Tá? Eu vou omitir aqui, ocultar o gráfico da função derivada, né? E vou calcular a derivada parcial com relação a y, que é a derivada de f com relação a y em outra função. No caso aqui, funções em simples, né? Mas o que a gente quer é encontrar essa direção aqui, né? Então, a direção é dada pela derivada parcial, né? Menos a derivada parcial com relação a f, a relação a x, menos a derivada parcial com relação a y, 1. Então, essa é a direção do vetor perpendicular. Então, eu vou criar um círculo que tem centro no ponto B, é isso, cujo o raio é dado por R, e cuja direção é desse vetor normal. Então, no GeoGebra eu entro assim, vetor, e um ponto aqui que vai dar essa direção. Justamente é o f de x, a derivada de f com relação a x, no ponto A, menos f y no ponto A, 1. Essa é a fórmula que a gente viu. Se eu faço isso, né, olha o que aconteceu. Eu tenho aqui um disco, justamente o que eu queria, né, é o nosso confeito sobre a superfície. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar isso aqui, colocando ele totalmente opaco e colocando uma cor mais diferente, do amarelo. A cor de um confeito, né? Muito bem, então eu tenho aqui o nosso confeito, primeiro confeito sobre a superfície. Ok? Muito bem, mas o que a gente quer fazer? A gente quer cobrir a superfície com confeitos. Então, eu poderia colocar vários pontos e repetir essa construção, né? Mas isso dá um certo trabalho. Então, o GeoGebra tem algumas maneiras da gente repetir, né, o trabalho. Então, o que a gente pode fazer, e é bem legal, é construir criar uma nova ferramenta. Né? Eu vou criar uma ferramenta que vai, dado uma função, um ponto e um raio, colocar um confeito sobre a função naquele ponto com aquele raio. Tá? Então, eu vou usar aqui essa ferramenta, criar essa função aqui, criar uma nova ferramenta. E vou dizer, o objeto final dela é o círculo, aquele disco. Deixa eu fazer uma coisa antes. Eu vou configurar esse círculo aqui, já para, pensando no futuro, deixar ele sem borda, porque eu quero só o disquinho mesmo, tá? Muito bem. Então, eu vou, repetindo, eu vou criar aqui uma ferramenta. O objeto final é o círculo. Tá? E aí, os objetos iniciais, né? Eu quero construir um disco sobre a função, no ponto A, né? Acima do ponto A, e com raio R. Pronto. Eu vou chamar essa função de confeito. Essa macro, né? Como se fosse uma nova ferramenta do GeoGebra. Ela, inclusive, vai aparecer aqui. Ó. Ok? Então, agora eu posso repetir, quer dizer, colocar um novo ponto. Se quiser criar um ponto agora sobre um disco sobre esse ponto C, né? Eu simplesmente uso o comando confeito. A função é f, ponto C e raio R. Tá aqui o outro confeito, tá ok? E aí eu podia fazer isso, colocar novos pontos e fazer algo como isso aqui. Mas a gente ainda pode melhorar isso, né? Então, como eu já tenho a macro, a função confeito prontinha aqui,
eu vou usar um recurso muito legal para a gente repetir o mesmo objeto, né? A mesma construção, várias vezes, que é usar a planilha eletrônica para construir esses vários discos sobre a superfície. Tá? Esses vários confeitos. Então, isso também é uma técnica bem legal que eu uso com frequência. É usar a planilha eletrônica para fazer repetições de objetos. Então, eu vou exibir a planilha. E olha só a minha ideia. Vou deixar um espaço bom aqui. Eu vou criar uma faixa de variação aqui de valores, tá? Que vão representar um reticulado de pontos, né? Sobre os quais eu quero construir os discos. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele não completou, para de novo. Eu tenho que pegar justamente aqui na alça, né? Para ele entender que eu quero fazer essa progressão aritmética aqui, né? Tá certo? Então, eu fui de menos 2 a 2. Vou fazer a mesma coisa aqui para as linhas. De menos 2 a 2 com um passo de 0,5. Então, arrasto aqui na alça, com algum cuidado. Pronto. Tá aí. E agora aqui, em cada célula aqui, ó, eu vou colocar um disco, um confeito, sobre o ponto cuja coordenada x está aqui em cima e cuja coordenada y está aqui. Tá? Então, nessa célula eu vou criar um confeito cujas coordenadas são dadas por esses valores aqui que estão na planilha. Então, esse é um truque que talvez vocês tenham visto, quem já mexeu com planilha eletrônica já viu, né? Mas eu vou fazer aqui. Porque hoje a GeoGebra suporta isso também, né? Eu vou criar um confeito sobre na função f. E qual é o ponto? O ponto, ele tem o x, que está dado pela essa linha de cima, então eu vou deixar o b fixo, a coluna fixa, ou melhor, a coluna variável, mas a linha fixa, está na primeira linha, o x. Então eu uso esse dólar para fixar a linha. A coordenada y está nessa primeira coluna, então eu vou deixar a coluna fixa, na, e variar, no caso, a linha que é a linha 2, ok? E ele está no zero, né? Pronto. E o raio é dado por R. Então isso já me criou um disco nessa posição. E agora, eu vou arrastar para repetir essa construção aqui. Deixa eu colocar aqui para ver até a coluna J. Vamos arrastar, usando a alça aqui com algum cuidado, até a J. Muito bem, e aqui vou fazer a mesma coisa. Quando você copia células aqui no GeoGebra, né, ele faz aquela atualização das referências. Tá? Mas como eu fixei alguns desses valores, com esses dólares aqui, né, então eu fixei, eu disse, olha, você pode mover a linha, mas não mexe na coluna. E vice-versa. Tá? Então, aqui eu consegui já colocar um monte de MNs. Opa, eu falei, não devia ter falado, né? Um monte de confeitos sobre a superfície. Ok? Pronto. E aí, agora é só colorir e pintar do jeito que você quiser. Então, naquela figura original, eu deixei aqui, né, o exterior de amarelo e selecionei esses interiores aqui, né? E vou mudar de cor. Não sei qual foi a cor que eu usei lá, mas vou botar um rosinha aqui. Aí tem mais um nível aqui de interno, vou fazer várias camadas aqui. Vou botar um verde. Aí nessa camada mais interna, um azul, bonitinho. E no meio aqui, mais escuro. Pronto. Então, tá aí como a gente pode colocar, né, confeito sobre a superfície. Tá, eu vou melhorar um pouco só para finalizar aqui. Vou melhorar a visualização dessa superfície, porque eu vou tirar essas linhas aqui, né? Essas linhas internas da superfície, vou botar uma cor mais escura. Pronto. Tá aqui a nossa construção bem parecida com aquela original, tá? Eu expliquei para vocês como é que a gente fez essa construção. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas professor, mas por que isso, né? De onde veio essa ideia de colocar discos aqui, confeitos sobre a superfície? Bom, na verdade, a inspiração para essa construção veio desse artista aqui, chamado Victor Vasarely. Eu vou colocar só rapidamente aqui, vocês podem pesquisar esse nome aqui no Google, vocês vão ver que ele tem várias pinturas bem interessantes, ele é um expoente desse tipo de arte aqui, né? Arte óptica, op art. E aí eu fiquei, né, pensando, poxa, como é que ele fez essas pinturas? E eu tentei pensar, e eu pensei, realmente, o que ele está fazendo é colocando objetos sobre uma superfície e projetando, né? E aí, obtém, no final das contas, se você olhar de cima, né, por exemplo, eu posso pegar essa construção aqui, ó, e pedir para visualizar de cima, e eu posso remover a superfície, tá? E aí eu remover os planos, deixar uma coisa mais clean aqui, mudar o fundo, a cor de fundo da janela de visualização, e ao fazer isso a gente acaba obtendo, né, uma composição geométrica bem similar às pinturas aqui do Vasarely. Essa foi a minha inspiração, tá ok? E é claro, aí agora é só brincar, fazer mais outras funções, mexer aqui, colocar mais pontos, etc. Tá? Alterar os raios, dá para fazer várias coisas aqui interessantes e obter essas composições geométricas no estilo do pintor Vasarely. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algo para falar aqui. Eu fiz uma outra, justamente pensando nele, que é essa de cá, né? Depois vocês podem conferir lá na minha página do GeoGebra. E essa aqui eu mudei a função para fazer uma função que é basicamente um hemisfério, né? A parte de cima de uma esfera. Quando você abre, às vezes você tem que pedir para recalcular aqui, ó. Porque quando eu estou usando a planilha, ele não calcula de primeira. Mas aqui tá. Isso aqui é simplesmente eu mudei a função para obter uma função que é um hemisfério, né? E aí, quando você olha de cima, você tem um efeito como os das pinturas do pintor Vasarely. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.